Olá, pessoal, estamos começando mais um podcast Simbora Paraíba, o podcast da Abrajete, Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo, Seccional Paraíba. E aqui comigo nós temos o jornalista Hermes Luna, que vai participar desse episódio. Hermes, que é jornalista de política do Jornal Correio da Paraíba, da TV Correio da Paraíba, e também tem o site foradoeixo.rec, um site especializado em turismo. E nós estamos gravando na empresa, na TV corporativa Dr. Play, como vocês estão vendo, uma excelente infraestrutura e que grava programas super especiais. E nosso convidado de hoje é o empresário Leonardo Andrade, ele que é presidente da Atura, Associação de Turismo Rural e Cultural de Areia. E vai bater um papo com a gente sobre o desenvolvimento no Brejo, especificamente em Areia. Leonardo, obrigada pela sua receptividade em estar aqui com a gente. Veio de Areia para isso, é muito bom esse tipo de acolhimento que você está dando. Eu queria começar logo com essa questão que muita gente compara Bananeiras e Areia, né? São dois municípios que despontaram muito no turismo no Brejo, né? Tem um apelo turístico muito forte, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre as características de cada um. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Hermes. É um prazer muito grande estar com vocês e nós já começamos agradecendo, né, essa oportunidade. É a mesma alegria de encontrá-los aqui no Simbora Paraíba. E se o nome é Simbora Paraíba, vamos embora falar do interior da Paraíba. Eu me lembro bem que há cerca de 15 anos eu fui para uma feira de turismo em São Paulo. E ao chegar lá na feira, procurei o estande da Paraíba e pedi, então, às pessoas que lá estavam que me desse algum material. Não me identifiquei como paraibano, mas pedi que me desse algum material do interior da Paraíba. E eles ficaram assim, um pouco olhando para si, um para o outro, e falaram assim: do interior a gente não tem nada. Então, agora a gente mudou essa realidade, né? Ao longo desses 15 anos, né? Muitas coisas realmente mudaram no interior da Paraíba. Então, falar de turismo hoje no nosso estado, né? Eu como paraibano legítimo, não é mais falar só do litoral. O litoral tem o seu apelo, tem os seus valores, tem a sua beleza, assim como todas as regiões do estado, não é, têm os seus valores, a sua cultura é um mundo a ser descoberto. E eu, como brejeiro, não é, que adotei por convicção, não é, a cidade de Areia, sou filho, não é, adotivo de Areia, que me deu há mais de 30 anos o título de cidadão areense. Nós estamos há 15 anos fazendo parte do trade turístico de Areia, e presido pela segunda vez a Associação de Turismo Rural e Cultural de Areia, a Atura, a qual você se referiu na sua fala. O que é que eu poderia dizer em relação ao turismo no Brejo? Não é? Eu não tenho aqui uma carta para falar dos demais municípios, mas como presidente da Atura, que é a Associação de Areia, e também como atual presidente, o primeiro presidente da Paraitur, que é a Associação Paraibana de Turismo Rural, é uma associação recém-criada, com a mão muito forte do SEBRAE, na pessoa de Regina Amorim, que tem unido forças, tem articulado as diferentes regiões do estado e nos convidou para que nós pudéssemos dar essa contribuição, né, à Paraitur, respaldado na nossa experiência na Atura. O que é que nós poderíamos dizer, respondendo à sua pergunta, em relação aos diferentes municípios do interior da Paraíba e mais especificamente do Brejo? Como eu falei inicialmente, o interior da Paraíba é uma fronteira nova a ser descoberta, que está sendo descoberta. E nós temos que fazer jus também às políticas de governo, à atual política de governo, os órgãos instituídos, seja a Secretaria de Turismo, seja a própria PBTU, têm olhado com muito carinho e com muita ênfase para o interior. Se fosse o contrário, eu também diria, assim como eu falei no início da minha fala, a ausência que era há 15 anos. Uhum. Mas essa realidade hoje, nós reconhecemos isso porque tem chegado, não é evidente que falta muito. Assim como se diz que João Pessoa não tem mais baixa estação, e nós sabemos que de fato não tem, nós queremos transformar também o interior nessa vertente, porque o interior da Paraíba, dependendo da região, você tem atrativos e apelos, não é, e convites naturais para se viajar em qualquer época do ano. Uhum. Então, o Brejo, a região que eu me sinto mais representante aqui, nesse momento, né, é uma região que tem as suas características geográficas, que tem as suas características naturais, culturais e históricas. Você falou de dois municípios, de Areia e de Bananeiras. São municípios parecidos, geograficamente eles estão muito próximos,
tem mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma população, mas eu diria que no que diz respeito ao turismo, tem propostas bastante distintas, não é? Até onde nós conhecemos, não é? O turismo de Bananeiras é um turismo muito mais pujante no que diz respeito ao mercado imobiliário, os grandes condomínios, né? Os grandes eventos. Não é? A gente sabe, agora mesmo em junho, deve estar acontecendo lá, não é? Uma grande festa, talvez até supere o próprio tamanho da cidade. Eu não posso entrar em detalhes porque não posso falar por Bananeiras. Já Areia é uma cidade também pequena, como Bananeiras, e que tem optado por um modelo de turismo muito mais local, muito mais comunitário, feito por pessoas da própria região. A Atura hoje tem cerca de 80 associados e nós não temos um único associado na Atura que não seja pessoas de Areia, que tenham empreendimentos trabalhando para Areia. Nós vemos isso com um olhar muito positivo, porque são pessoas da própria comunidade que voluntariamente, por verem na evolução do turismo, resolvem investir e fazer parte do trade. Direcionar suas economias para um empreendimento de prestação de serviços ou de bens, né, de produtos e serviços, que certamente vai reverberar positivamente na economia local de uma maneira muito mais consistente e muito mais duradoura se fosse uma empresa exógena que viria ali pelo apelo do mercado. Nós não temos esse traço em Areia e, oxalá, não é, desejo que nós continuemos assim. Então, a Areia tem características, vocês conhecem bem a Areia, né? E tem características muito próprias. É a única cidade da Paraíba, é uma das poucas no interior do Brasil tombadas, né, pelo Patrimônio Histórico Nacional. E eu diria que essas características, né, essa intimidade que a Areia transmite, aquele clima bucólico, ele não pode ser, ele não pode ser mal explorado por um turismo que não traga benefícios para a população, não é? Nós desejamos muito que ele permaneça com esse viés de um turismo sustentável, feito por pessoas da própria região, das próprias comunidades de Areia, e nisso a Atura tem uma carteira de projetos que a gente trabalha constantemente, buscando projetos para colocar esses produtos na vitrine do turismo. Uhum. Produtos esses que sejam parte da cultura da comunidade e dos bens das pessoas da região. Então, talvez seja a minha primeira abordagem que eu poderia fazer, respondendo à sua pergunta, e mais enfaticamente qual é o perfil do turismo que nós desenvolvemos e que nós queremos, né, para o interior do estado e particularmente para o município de Areia. Muito interessante, né? É isso aí. A Areia eu conheço relativamente bem e sempre digo que Areia é um case a ser estudado inclusive nacionalmente, porque as coisas se encaixam em Areia. É um Lego, é um jogo de Lego. Se você começa com a capital da cachaça, terra natal de Pedro Américo, aí você pega a cachaça, vem as flores, vem o mel, agora o café, e tudo se encaixa dentro de um projeto de empreendedorismo local, sustentável, e que envolve famílias, que envolve empresários locais, e que tem feito o diferencial desse turismo que o professor Leonardo cita agora. Acho que isso é que dá o tom do turismo que é desenvolvido em Areia. Aí eu pergunto, professor, o café, que foi o último lançamento, o mais recente lançamento de Areia, já pegou como produto turístico? Sim, pegou e está andando sozinho. Essa é a nossa satisfação. Para que o ouvinte nos entenda, né, a gente tem, enquanto associação, uma carteira de projetos. Isso. O projeto Café Gourmet é apenas um deles, mas nós temos o projeto da Estrada das Bougainvilles, que na verdade é o projeto que tem alimentado a cadeia produtiva da floricultura, dos pequenos negócios de floricultura. Nós temos o projeto da meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas, é uma espécie, não uma espécie, mas um conjunto de espécies da biodiversidade local que produz um mel diferenciado e que tem um papel ecológico fundamental na polinização das flores. As abelhas nativas chegaram quase a ser extintas e não foram extintas graças à aguerrida resiliência dos pequenos agricultores que mantêm o cultivo e a criação dessas abelhas em cortiços nas varandas das suas próprias casas, porque nas matas já não era mais propício para elas continuarem vivendo. E a Atura criou, então, esse projeto, não é, estimulando o que já havia sido feito,
E eu acho que Hermes se recorda quando nós tivemos lá na propriedade de Seu Geraldo, na Sim. usina, e que você disse, mas o senhor é um latifundiário de abelha. É, não é? A quantidade exatamente, a quantidade de abelha de que ele abelhas, cria, de né? caixas que ele tinha. Exatamente. Né? Então, o Seu Geraldo é um exemplo. Aquele homem é um exemplo para o mundo do que ele está fazendo, entendeu? É uma coisa impressionante, eu me emociono toda vez que eu vou lá. Com a quantidade, né, de caixas, de multiplicação. E não é só ele, não. Tem vários. Você viu aquele rapaz jovem, o É um Nildo? especialista. Ele dá na uma aula, produção, Rosa, que dá você uma fica aula assim. completa, Você fica, exatamente. Desde, É muito desde a bonito vivência isso, da né? comunidade É. dentro da caixa, né? Que cada Exato. abelha tem sua missão específica. Sua missão específica, dentro da caixa. até a forma dela voar, Até é a uma forma, dança que diz tudo. onde é que está a flor e Isso. ela vai É buscar. paixão mesmo, É uma eles são coisa, apaixonados. Na né? verdade, é uma Pelo que paixão pela fazem, ciência, é. que é uma ciência aquilo, né? É uma Eu coisa- aconselho para quem não conhece essa produção de abelha, procure uma vez na vida entender como é a comunidade da abelha, como é que ela vive Exatamente. dentro da caixa. E nós estamos falando de abelha que não pica, que não pica. tem Exatamente. nada que não faz Não mal tem nenhum, ferrão, não tem é. ferrão, não é? Exatamente. Mas você me perguntou sobre o café. Então, Isso. em 2022, a Atura, entendendo que o café hoje é um produto crescente e com uma procura cada vez maior, o preço do mercado fala disso, não é? Como é que está o café. Hoje eu vi na matéria, quando eu estava aguardando aqui, não é eu acho que é meio que uma piada, mas os produtores de café do Espírito Santo dizendo pagarão salário de R$12 mil para os agricultores, para os trabalhadores coletar café. Não é? Então, mostrando aonde vai se chegar, não é? Aham. Isso. Então, o que acontece? Durante o século passado, século XX, até meados, anos 50, anos 60, o Brejo Paraibano foi um polo produtor de café e que exportava café para muitos lugares do Brasil. Atribui-se que é uma praga, mas na verdade nós sabemos que não foi uma praga, foram ciclos de mercado, a decadência do café no Brejo se deveu muito mais à produção de café no Sudeste, que conseguia chegar aqui mais barato do que o café produzido aqui. Essa foi a grande praga, né? Se a gente pode chamar de praga. Então, nós vimos isso, hoje vemos isso com outro olhar. Em 2022, nós escrevemos um projeto que nós chamamos de Café Gourmet, espelhados e, vamos dizer assim, motivados por uma iniciativa de dentro da própria universidade. Eu sou aposentado como professor da UFPB e sabia dos trabalhos que alguns colegas da UFPB, exemplo do professor Guilherme Podestá, que é um mineiro, fazia com experimentos de café. E eu ficava me perguntando, por que os experimentos não podem virar produção? A gente não pode tirar isso da universidade, que nós da academia muitas vezes temos o certo hábito de fazer a ciência e deixar dentro das dos instituições, muros, dentro né? dos muros, dentro das teses, né? E aí nós chegamos para a Atura, propusemos esse projeto do Café Gourmet. O que é o Café Gourmet? É que a gente possa descobrir ou selecionar variedades que já estavam testadas naquela época na universidade e a gente produzir uma certa quantidade de muda enquanto associação, custear isso junto à universidade e distribuir essas mudas com quem quer plantar, associado à Atura, quer plantar, e criássemos uma rota de café. Inicialmente nós pensávamos em 10 produtores, em 15 produtores, sei lá, estourando 20. Eu sei que a proposta foi aceita pelos colegas da universidade, o professor Guilherme e seus colaboradores, e nós produzimos naquele ano 15 mil mudas de café. Isso era muito mais do que nós imaginávamos. Mas o que nos deixa mais felizes é que o projeto não parou com as 15 mil. As 15 mil nós produzimos, foram distribuídas com produtores que queriam essas mudas, alguns plantaram 100 mudas, outros plantaram 1.000, outros plantaram 500, mas a produção continuou desde 2022. É o terceiro ano que a universidade produz muda e se planta café. E como o café começa a produzir no segundo ano, nós já temos agora café sendo produzido em areia, desses plantios novos. Inclusive aquela marca Grãos da Paraíba Da universidade. É da universidade. Eu já tomei, Pronto. já comprei os pacotes e no Natal do ano passado presenteei pessoas Pronto. e disse de areia e as pessoas É. ficavam surpresas. Tem belíssimo. iniciativas também individuais, como a de Leda, né? De Leda Leda. Maria. Leda, é. O projeto da Atura é no esse. sítio dela. Exatamente, o projeto da Atura é exatamente esse, que nós tenhamos o café da Leda, o Grãos da Paraíba, que a universidade registrou, o café, por exemplo, o pessoal do engenho Turmalina da Turmalina. eu Serra. vi agora o plantio deles e o menino lá, o proprietário, me chamou para mostrar com muita alegria, Jurandir. o Jurandir, dizendo, olha, Leonardo, nós já criamos o rótulo, a nossa marca, o café Turmalina. E é o que a gente quer, que tem o café da Dona Maria, da Dona Leda, do seu Pedro. Quando eu falo em Lego, que as peças vão se encaixando, você veja, tem a proposta do café.
Aí eles estão espalhados já pelo sítio de Leda, que Leda tem uma pousada. Exato. Né? E ela serve na pousada o café dela. Mas ela serve também o mel que é produzido em outras localidades do sítio. Ela serve comida... Jurandir já é da cachaça Turmalina da Serra. Mas serve também a comida com as punk, que são as flores comestíveis. Eles têm um restaurante maravilhoso. Tem um restaurante, tem uma artista plástica que é a esposa de Jurandir, que faz arte. Trabalho belíssimo. Belíssimo. Né? Então, assim, você está colocando, aí eu me aproprio aí da sua analogia com o leg, mas é exatamente isso. As peças vão se encaixando. O que é mais interessante no turismo de areia, é esse pertencimento em que nós não nos vemos como concorrentes. Nós nos vemos como parceiros que podem um indicar o outro, porque temos diferenças que públicos quaisquer que forem areia não serão tomados do outro, porque foi para o meu empreendimento. Agora, Leonardo, o primeiro apelo turístico foi a cachaça? Olha, eu vou começar de onde eu comecei. Veja só, na verdade, a areia, ela sempre teve essa questão de dizer assim, não, tem um potencial turístico. A areia tem um grande potencial, mas triste do potencial que não for revertido em oportunidades para as pessoas. Fica no potencial. O próprio governo, lá nos anos 80, início dos anos 80, construiu o Hotel Bruxachá, que todo mundo conhece um pouco da história, e que depois veio a ser desativado. Não é? Eu vou voltar agora quando nós começamos no trade turístico. Há 15 anos, a areia não tinha praticamente onde hospedar ninguém. Né? Então, nós criamos o nosso empreendimento, nossa pequena pousada, foi inaugurada em 2011, nós tínhamos 60 leitos e éramos o maior meio de hospedagem da cidade. Talvez se quisesse, naquele momento, hospedar 120 pessoas, o dobro do que a pousada Vila Real hospeda, nós não tivéssemos como hospedar. Inclusive, eu fui para a inauguração da Vila Real. Você foi? Que honra, Rosa. Pois é. Eu recorri ao Sebrae, foi a minha... Eu fui com Regina e fiz entrevista com você. Que bacana. Que beleza. Então, é uma história que a gente está contando juntos. Aí, então, vamos pegar 15 anos, né? E hoje. Há 15 anos nós tínhamos, vamos dar uma estimativa aí bem generosa. A areia tivesse 120 leitos de hospedagem. Não tinha. Hoje passa de 1.200. Né? Então, em 15 anos, o número de meios de hospedagem, se a gente for ver hoje, fora os que estão em construção, tem várias pousadas e empreendimentos que estão sendo... 3 hotéis grandes, né, que tem aí... Já 2 praticamente funcionando, um que está em vias de funcionar. Isso. E pousadas tem várias. Tem pousadas lindas sendo construídas em areia. Agora, o que é incrível, né, Hermes, é que Leonardo apostou com a Vila Real, que foi precursora, numa pousada já que... Não é bem uma pousada, é um hotel de muita classe. Não, era um seminário. A gente chama pousada como, né, porque ela é intitulada, mas é um hotel belíssimo, é um hotel boutique, é um hotel de charme, é um hotel com um conceito diferenciado, com peças de antiguidade. Uma cozinha excelente. Uma cozinha... De primeiro nível, fantástica, né? Inclusive aberta ao público e que todo mundo que vai à areia tem que passar por lá, né? Exatamente. E você apostou nisso quando ainda não tinha esse apelo turístico. É incrível não isso. Não tinha, Rosa. Sem dúvida, isso também ajudou muito. Essas coisas de visionário, né? Olha, eu participei há 3 semanas de um programa na rádio comunitária, que é a nossa amiga Adelaide, que conduz esse programa, chama Fatos e Ações. Aí ela me perguntou o seguinte: Leonardo, por que foi que há 15 anos você resolveu investir em turismo em areia quando ninguém acreditava, ninguém viu, ninguém pensava que a areia pudesse ter a rede de hotelaria que tem hoje, não é? Eu disse, olha, eu aprendi na vida, talvez muito tardiamente, não é? Que tudo na vida existe riscos, não é? Aquela história da matriz lá de probabilidades, mas que tudo existe riscos, mas nós só vamos saber o tamanho do risco se a gente fizer. Não é? Eu sempre achei a areia muito charmosa, uma cidade linda. Eu lastimava e lamentava que nós não tivéssemos transformando esse potencial em oportunidades, e eu resolvi fazer sem a expertise e sem a experiência que a gente tem hoje, porque depois de 15 anos a gente aprende muito, né? Então, por que eu fiz isso? É uma história que a gente poderia ter um podcast para contar. Isso na verdade, Regina Amorim, quando eu a procurei, que a gente fez tudo isso, e o Sebrae, sou muito grato ao Sebrae pelas lições, pelos insights, pelos apoios que o Sebrae tem nos dado, porque quem já nasce empresário, quem já nasce dentro de uma visão empreendedora, às vezes de familiar, não é? Talvez o que eu esteja dizendo aqui seja inexpressivo, não é? Mas quem está começando, é preciso que tenha esse olhar.
né? Eu trazia isso adormecido, entre aspas, porque a minha inquietude enquanto professor da universidade, eu vendo hoje, depois que estou aposentado, sempre foi uma postura de empreendedor. Empreender no serviço público é muito difícil. Não é? Porque você está trabalhando com uma estrutura que não tem esse olhar, que não tem esse hábito, que as pessoas não estão. Eu não estou aqui falando mal das instituições públicas, mas ser empreendedor no serviço público é pesado, porque você tem que fazer muito mais do que seria a sua função. Enquanto professor de universidade que eu fui, eu posso dizer sem nenhum constrangimento. Eu consertei goteiras no laboratório, eu botei calha, eu consertei lâmpada, eu repus lâmpada, eu fiz tudo que era possível fazer para que o laboratório funcionasse, para que eu tivesse um conjunto de alunos comigo trabalhando, para que eu pudesse fazer projetos e fossem aprovados. Quando eu percebi que era o tempo que eu poderia já começar a pensar na minha aposentadoria, aí vem a pergunta: e o que fazer? O que é que eu vou fazer? Não é? O que é que eu sei fazer? Essa mesma pergunta que eu me fiz, né, há 15 anos, eu continuo me fazendo hoje e respondendo a mim mesmo em todas as minhas ações. Então, eu sou aquela pessoa que busca identidade com aquilo que faz. Eu seria a pessoa mais errada a fazer alguma coisa que não me encanta. Eu não consigo fazer. Há quem consiga, não é? Por exemplo, dar aulas na universidade nunca foi para mim um encargo. Eu dei a última aula da minha vida na universidade como professor não aposentado com o mesmo entusiasmo e a mesma alegria que eu dei a primeira com um jovem de 25 anos. Por isso que dizem que quem gosta do que faz não trabalha, né? Então, eu acho que esse é um Exatamente. pouco do sentido da vida. E é essa mesma bandeira, essa mesma linha de visão que eu transferi para as minhas pequenas empresas, para o meu dia a dia. Recentemente eu encontrei um colega professor que disse assim: e aí, como é que é a vida de aposentado? Eu disse: eu não sei o que é ser aposentado. Porque se fosse aposentado... Não se encaixa, não se encaixa. no Parou de perfil, trabalhar, né? Eu não dou conta das quantidades de coisas que eu tenho, e se eu parar, eu continuo buscando o que fazer. Há 3 Já semanas... assumiu agora a associação, A né? associação. Eu estou com 2 Paraibana. associações. Escute só uma coisa. Há um final de abril, precisamente, a TECEL, que é a fundação da Universidade Tecnológica da Universidade, o presidente da TECEL me ligou: não, Naldo, a gente está precisando de uma consultoria na sua área. A TECEL não está conseguindo um técnico com a sua expertise. Eu sei que você está aposentado, mas você pode fazer isso para a gente? Eu parei, me dá um tempinho, professor, para eu pensar aqui. Digo: professor, o que é? Ele disse: assim, assim, assim. É um trabalho, inclusive, aqui em João Pessoa, com uma comunidade carente, que precisa de um trabalho de requalificação urbana. E precisava de um laudo, de um plano de controle ambiental. Eu disse: eu faço, Milton. Trabalhei. Quando minha mulher soube, ela disse: você está ficando louco. Não é possível. Porque com a quantidade de coisas que tu tens para fazer, tu vai passar agora 60 dias mergulhado num trabalho desse, com a responsabilidade que isso tem. Mas eu fiz, concluí, entreguei dia 31 de maio, com alegria, sabe, com a satisfação, que eu digo: bom, isso sou eu. E disse a meu filho, quando ele me repreendeu, eu disse: pai, por que o senhor está fazendo isso? Se ele estiver me ouvindo ou vai me ouvir, eu disse: porque eu sou professor. Aí ele bateu palma e se calou e não perguntou mais nada. É muito bom fazer as coisas com gosto, né? Agora, professor, veja só, Areia atingiu um ápice de primeira prateleira do turismo rural. O senhor assumiu aí essa presidência da associação. Dá para replicar esses exemplos, claro, levando cada aspecto singular de cada município, de cada região, para desenvolver o potencial turístico, porque o Sebrae, por exemplo, que o senhor cita, tem uma meta de tornar a Paraíba 100% turística. Exato. Né? E isso demanda que também os agentes locais de turismo, os gestores públicos, também se conscientizem do papel de cada um dentro desse processo, não é? Dá para fazer isso? Dá para replicar o modelo de Areia? Replicar, eu não acredito. Não é? Seria talvez muita pretensão da nossa parte se a gente quisesse replicar o que a gente tem feito em Areia. Não, deixa eu só fazer me entender melhor. Quando eu falo em replicar o modelo de Areia, é de gestão. Sim. Não projetos, por exemplo, levar flores Não, eu para o entendi. Cariri. Não, eu entendi. Tá, Não, entendeu? eu entendi perfeitamente o que você perguntou. Mas você mesmo respondeu, né, com a sua inteligência. Entra em cada vertente dessa uma coisa chamada agente local, as pessoas. Ninguém faz nada se o conjunto da população, ou a maioria, ou as lideranças não abraçarem e não enxergarem aquilo como um propósito. Vou dar um exemplo. A Associação de Areia, ela é um divisor de água.
E aí não sou eu que estou dizendo, a gente tem sido convidado para ir para Pernambuco, para ir para o Rio Grande do Norte. Todo mês eu quase tenho um convite para fazer alguma coisa contando a experiência da Atura para que sirva de exemplo para outros municípios. Eu fui para Garanhuns há uns 2, 3 meses, passamos uma semana lá em Garanhuns falando dessas coisas lá. E ainda não foi suficiente. Lembra que o secretário de Turismo, quando a gente terminou, ele disse assim, ó, vamos trazer a Atura novamente para que ver se cola aqui na cabeça do empresariado local, o que eles estavam falando. Agora, o que é o grande diferencial? São as pessoas. Né? De fato, a Paraíba tem encantos e belezas nas diversas regiões. Agora, muitas vezes uma região se sobressai em relação à outra, outras permanecem adormecidas. Agora, por quê? Não é? Há um vício ainda muito grande na nossa população, e eu não sei se eu sou da Paraíba, acredito que não, de esperar pelo poder público ou de transferir para governos, não é, aquilo que ele não foi capaz de fazer, ou esperar que o governo faça. Nós, em Areia, nunca esperamos por isso. Eu conto aqui para vocês um exemplo que talvez foi o melhor, foi o maior mal que o governo talvez tenha feito, mas que se reverteu no bem imenso. Um determinado ano, que sempre o governo do estado é que fazia os caminhos do frio. Num 4º ou 5º ano lá, o governo, faltando 15 dias para realizar os caminhos do frio, simplesmente mandou dizer, nós não vamos fazer nada. O governo do estado vai sair e não vai fazer. Ficamos em Areia, que Areia é um município que abre os caminhos do frio todos tradicionalmente. os anos. Tradicionalmente. 30/6, né? 30 exatamente. deste mês. Exatamente. A primeira semana de julho, né, são os caminhos do frio, a abertura. Ficamos nós da Atura, naquele tempo a Atura era uma célula muito menor do que hoje, e a gente estava ali engateando, olhando um para o outro, o que é que nós vamos fazer? Porque a gente sabia, o governo do estado fazia tudo. Mandava o palco, mandava as atrações, mandava os banheiros químicos, fazia a decoração da cidade. 15 dias não vai fazer. Nós vamos fazer. Eu acho que em 24 horas nós decidimos que ia fazer e fizemos como nós podíamos, e daí para frente nós aprendemos a fazer e perdemos o medo de fazer. Essa foi a grande vantagem. Então nós não esperamos. Se os governos, aí quando eu falo governos, as esferas do poder público, seja municipal ou estadual, não atrapalharem, nós já faremos e faremos muita coisa. Já ajuda muito. Inclusive, isso já é uma característica, né? Pois Porque sempre quando se comenta com jornalistas, né, assim, quando a gente está entre a gente, diz assim, mas a Areia tem a Atura. Porque a gente, quando está falando das prefeituras e tudo, né, às vezes tem umas que são mais efetivas, outras que são menos, aí o pessoal diz, não, mas a Areia não pode entrar nesse porque ela tem a Atura. Porque a Atura, ela é independente da prefeitura, ela está atuando, né? Precisa ser. Né? Ela faz o Natal, ela faz as programações. Faz o São João. Ela faz o São João. Ela tem os projetos que são sempre, né? É impressionante. A gente tem um calendário de evento praticamente mês a mês. Não é? A gente tem o São João, por exemplo, agora mesmo, o Poder Público nos procurou, através das secretarias de turismo, agora recentemente, e nós estamos, enquanto Atura, dando a nossa contribuição. A Atura, a Associação dos Produtores de Cachaça e Comerciantes Locais, estamos pagando todas as atrações da praça durante o São João local. A Prefeitura está decorando, está fazendo a parte dela, e a gente está pagando as atrações, os artistas locais. Terminando isso, nós temos em setembro o Festival de Flores. Terminando o Festival de Flores, nós temos o Festival de Café em outubro. Terminando o Festival de Café, nós temos o Natal Rural Iluminado. Então, são eventos de um calendário que são pensados, não é, no final de cada ano para o ano seguinte por inteiro. Mas você estava falando aí, nós estávamos falando de projetos. E a história de não depender do poder público, ou ter o poder público como aliado, mas não num papel de subserviência ou de dependência. Isso é que é importante. Todos os municípios que nos procuraram, e são muitos, pedindo orientações de como fazer uma associação, pedindo o estatuto da Atura, nós sempre dizemos assim, olha, criar uma associação é muito simples, é muito fácil. Está aqui um modelo de estatuto, convida pessoas, empresários, define o que vocês querem fazer. O grande diferencial é vocês não se confundirem com as gestões, seja ela qual for. Se a diretoria ou a associação se confunde com a gestão do município, certamente ela vai ter problemas lá na frente. Porque nenhuma gestão é perpétua. A Atura tem 13 anos de existência. Mas não tem nenhuma gestão do município de Areia que nós tenhamos dependido dela ou tenhamos deixado de fazer qualquer evento porque a gestão não apoiou. Não é? Então, esse é um histórico que a gente tem orgulho de trabalhar e de pensar. Porque o que é a associação?
É o trade, é um conjunto de pequenos empreendedores, de pessoas que acreditam, que pagam impostos, que não estão ali para ser subservientes a qualquer gestor público e que estão para ser parceiros para promover o município. Por falar em promoção do município, nós entregamos mais um projeto que eu gostaria aqui, em primeira claro. mão, falar Primeira dele. mão. Não sei se vocês sabem, mas é uma coisa muito técnica. Existe um passarinho colorido belíssimo, chamado Pintor Verdadeiro, que recentemente a mídia, né, Sim. publicou isso, que foi o projeto que nós... publicamos. Isso. Areia é um dos berços do Pintor Verdadeiro. Além de Pedro Américo, nós temos o Pintor Verdadeiro, essa ave. Verdadeiro. Nós começamos a pensar nisso, eu e o professor Helder. Eu já tinha escrito esse projeto pela metade, não tinha levado adiante. Encontrei o professor Helder no café, um café lá na cidade, não é, uma cafeteria, e ele disse: Leonardo, por que a gente não faz um projeto com o Pintor Verdadeiro? Ele disse: o projeto está feito, vamos escrever, eu vou te mandar. Mandei para ele. A gente formatou isso no final de semana, o projeto está pronto, é belíssimo, e nós vamos criar. Contamos com a parceria do Poder Público. Já pedi 2 semanas que eu peço audiência com a prefeita para a gente entregar o projeto. Ela disse que estava sem agenda, a gente está aguardando essa agenda. Tomara, quero muito que a gestão encampe isso e transforme isso, junto com a Câmara Municipal, numa lei municipal. Crie o pintor como sendo o mascote oficial do município. Da cidade. Porque é uma ave belíssima, que ocorre em Areia. É um dos poucos lugares do Nordeste, na Paraíba, em Alagoas e no Rio Grande do Norte. 3 pontos de ocorrência, que hoje tem uma coisa chamada birdwatching, que é um esporte de observação de aves do mundo inteiro. Eu fui a uma observação de pássaro em Matureia. Pois é. E a gente pode trazer esse público para a cidade. É. Mas, independente desse público, o projeto do mascote, que é uma ave super colorida, bem bonita, a gente pode fazer uma gama de benefícios, e isso reverberando positivamente, por exemplo, no artesanato, nos souvenirs, camiseta, chapéu, lembranças do município. Identidade, Cria né? uma identidade para o município. Identidade, Nós vamos propor isso pessoalmente a prefeita, tão logo ela possa nos receber, justamente para mostrar isso. É algo que não traz nenhum custo para o município e só traz benefício. Exatamente. Agora, Leonardo, essa nova associação de turismo rural, eu queria que você falasse um pouquinho dela. Ela não entra em choque com a Associação do Brejo. Eu divulguei no meu site, você também, né? Também. É lindo, ele lindo, é pássaro belo. lindo. O pássaro é lindo, não é? É lindo, é. Então, pronto, vamos ver a Paraitu. Veja, as associações municipais. Então, a Bananeiras tem a sua associação, Remígio tem a sua associação, a Areia tem a Atura, que é uma das mais antigas do estado. São entidades que visam... Mas tem os fóruns também de Tem turismo. O Fórum de Turismo do o Brejo. fórum é uma unidade criada pelo governo, não é? O Ministério do Turismo estabeleceu essas unidades regionais, são instâncias de governança. Isso. Então, cada região, cada mesorregião dos estados tem um fórum para gerir aquilo. O Fórum do Brejo, do Cariri, do Seridó, do Sertão, etc. São instâncias de governança para poder, vamos dizer assim, direcionar políticas públicas, fortalecer o turismo para lá. E as associações é como se fosse uma lei maior e houvesse os decretos que regulamentam aquilo. Então, qual é o papel das associações? Trabalhar os trades turísticos locais de cada município. Enquanto o fórum trabalha a unidade Brejo, a região Brejo, a associação Atura e as outras de cada município trabalham as políticas locais de organização, de qualificação e de fortalecimento do turismo em cada município. E qual seria, então, o papel de uma Paraitur? Não é? Existe também no Ministério do Turismo um fórum, como existem os fóruns estaduais, existe um fórum nacional de turismo rural. E quem tem assento nesse fórum são as associações de turismo rurais dos estados. Então, é uma forma de nos organizarmos enquanto Estado para podermos chegar lá no poder e a gente apresentar projetos, definir políticas, estabelecer prioridades. É como se a associação fosse aquele amálgama que reúne, que fortalece, que junta esses potenciais, transformando isso em benefícios. Entendi. Não adianta uma pedra da boca maravilhosa em Araruna se a população e as pessoas do município, da região, não se apropriar daquilo como um produto para o turismo. Não adianta o clima de Areia, o patrimônio histórico de Areia, a estrutura que nós já temos, se a população não se apropriar disso e isso não se reverter em benefícios. E quando nós estamos falando de benefício, é qualidade de vida, não é desenvolvimento local, não é um poder aquisitivo, é empregabilidade. Então, são essas variáveis que uma associação pode trabalhar. Porque se a gente pensar, e a gente está aqui dizendo o que a gente escuta, né? Tem uma
uma máxima em Areia que várias pessoas têm dito isso. Olha, se Areia fosse fazer jus ao que a Atura tem feito, faria um busto fulano e cicrano, tamanho natural, e botar na entrada da cidade. É porque as pessoas que de bom senso, elas veem que aquilo foi um divisor de água. É verdade. Não é? É um grande divisor de água. É claro que a Atura não pode, nenhuma associação pode divulgar estabelecimentos específicos ou ser criada para salvar um estabelecimento. O papel não é esse. É promover o destino. No caso da Atura, promover o destino Areia. No caso da Paraitur, promover o destino Paraíba com as suas especificidades. Tem, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, no sertão paraibano tem 3 municípios vizinhos, Serra Grande, Boa Ventura e São José de Caianas, que os juntos eles têm mais de 100 cachoeiras. Imagine. Mais de 100 Olha, cachoeiras. potencial. Um potencial turístico enorme que precisa ser explorado. Né? E que precisa, por exemplo, da ação de uma entidade como a Associação Paraibana de Turismo Rural. Tem uma menina lá, Letícia, que é de Serra Grande, e ela vai ser a primeira guia turística de uma trilha de longo percurso, que vai ser agora dia 19 de julho, se eu não me engano, o lançamento, que vai ser durante o Festival de Inverno de Serra Grande. Quer dizer, Serra Grande que promove na Paraíba uma coisa que ainda não, que eu não vi município nenhum fazer, que é um balão subindo lá e levando gente e tal. Agora, com segurança, ele fica preso, ele não fica sobrevoando, ele fica preso, mas ele sobe, aquele balão bonito, balonismo. Mas é um primeiro teste, Claro. é um ponto de partida, é o primeiro degrau para se conseguir uma coisa maior. Mas eu achei interessante esse potencial que esses 3 municípios têm, que se unidos podem traçar aí um novo caminho do turismo no sertão paraibano. Não tenha dúvida. Sem falar também em outros, desculpa, Rosa, sem falar também em outros que têm um potencial que vem por aí. Por exemplo, Aguiar, que vai ganhar um radiotelescópio. Um radiotelescópio, uma coisa... Eu tô louca ali para vai ser conhecer a minha fantástico. cidade. A sua cidade? Rosa Aguiar. Da Rosa Aguiar. Eu tô louca para conhecer a Guiar por causa desse telescópio. Olha só, Exatamente. isso que você falou me remeteu a uma coisa que eu queria a opinião do professor Leonardo. Quanto potencial a Paraíba tem e potencial mesmo, de peso. Precisa ainda. Isso. Que o paraibano não conhece. Não conhece. eu- Esse turismo interno, Exatamente. esse turismo interno poderia ser maior captado, Você vê né? que Mais captado. Por exemplo, Rosa fala numa coisa que o paraibano não conhece. Eu me lembro que uma das primeiras matérias de uva, de TV, que foi feita na TV Correio. Eu fui para Natuba, dormi na Tuba. Pois é. Lá. Pronto. Primeiro, Natuba não tem uma pousada que receba o turista, que tem um café da manhã, que tem um almoço e tal. Uma pousada que tem um Que é uma quarto região você dorme belíssima, pra né? você. Mas também tem um problema de acesso a Natuba. Acesso, Que é mais fácil você Ir ir pro Pernambuco por do que Pernambuco do que pela Paraíba. na Paraíba. Né? Assim, Olha, mas a gente tá mas tem um entrando potencial num- muito grande com a mas uva. assim, quando se fala em turismo, se fala muito no turismo de fora. Mas Exato, assim, o exatamente. interno, que teve um acréscimo absurdo do Brasil visitando o Brasil pós-pandemia, né? Teve esse fenômeno. Você pode criar, inclusive, um roteiro da uva na Pois Paraíba. a Paraíba precisa conhecer a Paraíba, até Sem para que dúvida. ela própria seja a divulgadora fora, né? O Brasil precisa conhecer o Brasil, não é? Exatamente. A gente precisa conhecer a Paraíba. Quando eu mostro, coloco fotos na Paraíba no meu Instagram e tal, as pessoas ficam perguntando onde é isso? Aqui. Porque ficam surpresas, né? Porque imagino que não tenham, por exemplo, uma pousada linda como a sua, a Vila Real, o hotel que vai ser inaugurado, aliás, ele poderia até falar do hotel Vai falar, sim. Vila do Império, que vai ser um escândalo, né? Lá em Areia. Exatamente. Então, gente, quando a gente se envolve com o tema, a gente deixa de ser aquele amador e começa a nem se divertir mais, sempre trabalhando. É o caso, por exemplo, do turismo. Quando eu não fazia parte do trade de turismo de Areia, quando eu não tinha vínculos com o turismo, eu viajava apenas como turista. Então, eu viajava e era curtindo as coisas. Hoje, quando eu viajo, eu fico avaliando. Por que isso é assim? Né? Olha como ele decora o quarto, olha como é que ele decora a pousada, a mesa, olha como é que é o café da manhã. O ano passado, eu fui a Minas, fazia um tempo que eu não ia a Minas, eu estou em Minas. Morei um tempo em Minas, fiz minha pós-graduação lá. E fui a Tiradentes, que é uma cidadezinha pequena, que vocês conhecem, que eu amo Tiradentes. Me hospedei numa pousada bem sui generis, de Minas Gerais, né? Bem mineira mesmo.
e perguntei quantos anos tem essa pousada e como foi o desenvolvimento do turismo aqui. Tem crescido? E o senhor, muito simpático, ele dizia assim, olha, há 30 anos, ninguém falava nem em turismo em Tiradentes. Tinha não. Eu digo, e era assim, não é? Como bom paraibano. Foi o festival gastronômico, não foi? Então, Que desenvolveu. ele foi descoberto, não é? É muito chique, Rosa e Hermes, é muito elegante viajar para as cidades do interior de Minas. É muito interessante e muito elegante viajar para a cidade do interior de São Paulo. E por que aqui no Nordeste só é interessante, ou só seria se fosse para o litoral? É. Nós temos que ter esse pertencimento e esse orgulho de conhecer o nosso interior, que é belíssimo, e que tem todo um resgate de valores e de belezas para serem apropriados e serem explorados. É isso que a gente precisa fazer. Então, o que nós começamos a fazer no Brejo, o que nós estamos fazendo, né, em Areia, e o Brejo como todo está fazendo, cada um à sua maneira, nós precisamos fazer com as diferentes regiões do Estado, e está ainda devagar, mas já está sendo feito, não é? Então, turismo tem uma peculiaridade que é necessário, primeiro, criar a condição para que o turismo aconteça, para que as pessoas possam ir. Porque ninguém também vai sair de sua casa para pegar uma estrada e viajar 100, 200 quilômetros, 300 quilômetros, às vezes... Sem infraestrutura, sem né? infraestrutura. Sem um bom hotel. Sem um bom hotel, sem um bom restaurante, sem um encantamento. Vamos dar um exemplo de Cabaceira. Cabaceira é uma cidade maravilhosa, é uma pérola que tem hoje um charme belíssimo. Eu estive em Cabaceira recentemente, fui obrigado a sentar na cadeira do prefeito para o vice-prefeito tirar uma foto. Como é que eu sentaria na cadeira de um prefeito? Porque eu sou amigo deles lá, tenho amizade, na época era Tiago ainda, o prefeito, mais o vice-prefeito. Me chamou, senta aqui na cadeira do prefeito. Como assim? Eu quero uma foto sua aqui. Assim, de um tom de brincadeira, mas de um acolhimento e de uma verdade tão grande, sabe? Que você se sente obrigado, né, a votar em Cabaceiras quantas vezes for preciso, sabe? Eu fui lá dar uma palestra também e tenho visto... Na zona rural já tem hotéis e pousadas charmosas, gostosas. Então, é uma construção que vai acontecendo. E só para a gente finalizar esse foco que nós estamos dando, há cerca de 2 anos nós recebemos um hóspede na pousada que ele chegou lá como um alquim, né, no linguajar da hotelaria, e se hospedou e não disse nada. Ele passou uma semana, que não é comum uma pessoa em Areia ficar uma semana. Ele chegou numa semana, na outra semana ele estava lá ainda. Ele passou mais de 8 dias na pousada. E quando estava prestes dele ir embora, ele foi lá na recepção e pediu se poderia conversar com o dono, com o responsável. Ele era arquiteto urbanista, foi o que ele disse. Ele tem vários livros, escreve livros sobre as cidades por onde ele anda, e deixou um livro na pousada autografado. E nessa viagem que ele estava fazendo aqui para todo o Nordeste, ele saiu do Rio de Janeiro, passou por algumas cidades da região norte e foi descendo pelo interior do Nordeste, passou por diversos estados, entrou na Paraíba, talvez lá pelo Ceará, ou foi para Pernambuco, não sei, e chegou em Areia. E quando ele me chamou para conversar, que eu me apresentei, ele disse assim, olha, eu quero parabenizar vocês, porque foi uma grata surpresa ter encontrado esse lugar. É muito mais do que eu mereço, do que eu poderia esperar. Eu disse, como assim? Ele disse, olha, eu andei por cidades, várias cidades do interior do Brasil, que eu não morri de fome por causa das padarias. Comia pão e ovo. Exatamente. Então você pode ir em Areia hoje, que você vai ter em vários lugares cafés de qualidade, você vai ter uma carta de vinho elaborada por um sommelier, você vai ter pratos autorais que não envergonha a ninguém, que não tem diferença dos pratos dos bons restaurantes da capital. Porque se a gente vamos pegar um prato, um bacalhau lagareiro que nós servimos lá em Areia é o mesmo que serve em João Pessoa, em Recife, onde você for. É o bacalhau importado, gados morrua, trabalhado com a mão e a assinatura de um chefe de cozinha, com a expertise dos mesmos chefes que, aliás, a gente não tem nenhum chefe que tenha dado consultoria no nosso restaurante que não seja de João Pessoa, de Recife, de Campina Grande ou de Natal. Então, eu acho que é um tabu ainda o pessoense achar que o interior não oferece o mesmo padrão, né? É como a gente está falando aqui, por exemplo, Areia, Cabaceiras e tal, são exponenciais. Hoje já estão numa prateleira lá em cima. Mas tem casos ainda que ainda estão engateando nesse processo. E que precisam um mínimo para atender um turista. Talvez seja o trabalho da Paraitur, da Associação Paraibana de Turismo Rural. O mínimo. Esse despertar. Quando eu digo, quando eu citei Boa Ventura, São José de Caiana e Boa Ventura, São José de Caiana e Serra Grande, é porque nessas 3 cidades, apesar do potencial turístico que elas têm, não tem uma pousada.
É. Nenhuma das E três. também, Você tem às que vezes, ficar a pousada também em Itaporanga. é aquela velha história, precisa de uma demanda. Exato, mas se Tem você que ter os criar... abnegados, né? tem aí que você ter, tem que, tem que começar, você tem que criar esse hábito de visitação, né? Essa coisa mais, vamos dizer, mais rotineira, para que as pessoas também criem um calendário. Claro que eu vejo também o lado do empresário. O empresário vai investir para ficar a pousada lá 30 dias fechada, É, 40 pois O dias. turismo rural tem essa característica de ser, inicialmente, um turismo que utiliza a estrutura que existe. Não é? Então, você pode ficar na casa das famílias. Você vai para a Pode. Bahia, por exemplo, na Chapada Diamantina, fazer o Vale do Pati, você caminha 4 dias, 5 dias, você fica todo o tempo na casa de nativos. Inclusive, o roteiro de longo percurso que vai... que é de Araruna, Sim. a trilha, Tô né? doido pra fazer isso. A trilha eu das fiz um Araras, pedacinho. das Ararunas. O Das caminho das Ararunas. Ararunas, Caminho das você Ararunas. dorme em casas Em de casas, moradores, isso. tem o É. café da manhã do Isso. morador, esse contato. Eu acho que isso faz parte Faz da parte. experiência. Isso é a cultura, Outra coisa né? também que o turismo rural também tem essa característica, que acontece em Buqueirão, que é o Lajedo do Marinho. Sim, Que é o camping. isso. Um camping com conforto, né? Sim. Não é um glamping, Sim. mas é um camping com um colchão bom, né? Já tá a barraca lá armada e você dorme lá naqueles rochedos. De manhã tem um café da manhã regional. É uma experiência bastante É uma experiência exótica bacana, e muito é. interessante. Pronto, tem também agora tem o Sebrae, com o apoio do Sebrae, que o Sebrae foi indutor desse processo, estão verificando aí a possibilidade de formatar a trilha de longo curso do Rio Paraíba do Norte, né? Inclusive vieram trilheiros de outros estados, ficaram encantados com o Cariri paraibano pela diversidade toda. Foi feito o lançamento no município do Congo dessa trilha, num documentário de quase 1 hora, e lotou o mercado público do Congo, que foi transformado num cinema improvisado para exibição num telão dessa trilha. E eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer no outro dia 8 quilômetros dentro do Congo, dentro da zona rural do Congo, da trilha. Esses 8 quilômetros fazem parte dentro desses 140, que é a trilha toda, que eu não tive coragem ainda de fazer. Mas você vê que é uma coisa que encanta quem é daqui, que certamente encanta os turistas que não conhecem a realidade do Cariri paraibano. Pela diversidade da vegetação, né, de tudo que Pelas você paisagens, né? Das O encanto das paisagens, da ruralidade, nada é igual. E o contato com a população, né? Sem O dúvida. contato com aquilo tudo. É muito bonito Você tudo vê isso. a cidade do Congo, ela tem 12 fábricas de confecção. Tem muita- 12 exato. Eu fábricas estive no de Congo confecção. já, É muito interessante que cada lugar tem sua característica, né? Característica. Tem seu potencial. E às vezes pode não ser um exemplo adaptado a outra cidade. E Sim. ela própria tem a sua identidade. é. Agora, falando de identidade, um dia desse eu estava lendo um texto até de Cândido Nóbrega. Ele estava falando sobre essa questão de João Pessoa não perder a identidade, porque está agora com esse boom todo do turismo, Aham. e corre o risco da gente perder a nossa Corre- identidade, corre o ser mais risco, um balneário Camboriú justamente. e não ter mais a nossa identidade, enquanto Nordeste, enquanto É. Paraíba mesmo, as nossas coisas. Aí Eu vi até um vídeo recentemente, me perdoe, que a pessoa estava presa no trânsito e assim, meu Deus, quem descobriu João Pessoa, por favor, cubra novamente. Exato, porque eu não quero, né? Eu não quero. Inclusive, a gente está vendo alguns movimentos na Europa contra turistas, Exatamente, né? Itália, Madrid, inclusive, né? Lisboa, Qual a sua experiência, Leonardo, de viajante, que você é um viajante costumado também, e de gestor de turismo e tudo mais? Como é que se faz para não perder a identidade? A Veja, Areia tem feito isso muito bem, né? A gente tem lutado por isso. Eu diria que eu não sei até quando nós vamos conseguir, entendeu? Agora, é importante. Primeiro, nós não podemos impedir, dizer assim, aqui é uma porteira que o investidor, o grande investidor, não passa. Ninguém pode fazer isso, né? Agora, o que é importante é que esse apelo ele não seja também, quanto mais, como você está dizendo aí, ele não seja um apelo de veemência para que o grande empreendedor venha para o seu destino, por exemplo, com estímulos fiscais, coisas desse tipo, entendeu? Se fizer isso, descaracteriza. Se fizer isso, destrói. Não é? Então, o turismo, assim como qualquer outra atividade econômica que
resulte no fluxo de pessoas, no aporte de público, ele é impactante. Não é? Quando eu falo impactante, não é só o impacto econômico positivo, são impactos negativos, de destruição, de descaracterização. Não é? Então, é muito importante que as cidades que queiram trabalhar o turismo como uma parte de sua economia, elas priorizem a sua identidade. É importante que estimule os pequenos empreendedores para que eles aprendam a fazer isso. Nós recebemos na Pousada Vila Real um grupo de pequenos empreendedores de Gurien, né, cidade que fica aqui próximo a Mulungu, aqui a BR-230, na margem, depois de Cajá, eu quero conhecer Gurien. O Sebrae, uma pessoa de um agente de desenvolvimento, levou um grupo de pessoas de Gurien. Eles entraram na pousada, eu os recebi e fui desde o início mostrando, porque o nome Vila Real é uma identidade com a cidade, porque esse estilo de decoração, de upcycling, de reaproveitamento das coisas, de peças de época, porque esse conceito, a gente foi mostrando, porque o ladrilho hidráulico, porque o piso de cimento e não de porcelanato, mostrando isso. Quando nós fomos até o final do restaurante, que a gente tomou um café lá e um suco, aí uma das senhoras, eu achei muito engraçado, uma jovem, né, disse assim: gente, quando eu chegar em casa, eu vou correr atrás das tranqueiras que eu joguei fora. O que ela quis dizer com isso? Aí todo mundo quer dizer, eu vou fazer a mesma coisa. O que ela estava chamando de tranqueira? Certamente os objetos que faziam parte da cultura da família, que teve alguma utilidade, sei lá, o ferro de brasa da avó dela. Memória afetiva, né? A memória né? afetiva do pilão, que foi da bisavó. Isso. Essas coisas que se descartam, que Ela conta passou a história. a ver com outros olhos. O que ela via como tranqueira, ela viu que ali não era tranqueira. Tinha uma razão de ser. Né? Que os tachos de cobre que a gente tem ali na parede, alguns com data de 1850, por exemplo, né? São peças que não se faz mais, que não se fabrica mais, que conta Faz a história, parte da história da cidade. Inclusive, Entendeu? teve um evento nacional que a Embratur promoveu, e a linha que a Embratur e o Sebrae, inclusive, empregaram, foi exatamente isso, né? De resgatar o turismo, a ancestralidade. Sem dúvida. A ancestralidade do turismo brasileiro. Então, você tem aqui na Paraíba também essa oportunidade. Se você pegar, por exemplo, Pilões, né? Tem uma descoberta lá e tem um fantástico. Aquele museu é de um tirar o museu chapéu. de Pilões. Parabéns a aquele Pilões. museu é lindo. Gente, aquilo ali o mundo precisa conhecer. Exatamente. Eu nunca imaginei, na minha ignorância, que tivesse urnas de cerâmica de barro aqui na Paraíba. Exatamente. Eu me vi no Peru. Urnas funerárias, Pensei né? que estava no Peru. Não é? Do povo Urutu. Não, a Paraíba tem tudo, né? Porque as pegadas dos dinossauros. Isso. E você, voltando à Serra Grande ainda, tem outro também, lá também tem as urnas funerárias lá em Serra Grande, que muda totalmente a história da Paraíba, porque os livros contam que os tupis viviam no litoral, e foi uma descoberta já, inclusive, lá com as urnas funerárias de tupis, ou seja, identificada por arqueólogos. Né, o professor são Giovanni, peças da história peças da história. Exatamente. Que ele disse que o professor, que é arqueólogo e pesquisador, reconhecido nacionalmente, ele disse que são peças que mudam totalmente a concepção da história da Paraíba. Vai ter que recontar a história. E que é o maior repositório de peças de urnas funerárias do povos tupis da Paraíba toda, está lá em Serra Grande. Olha que interessante. Eu já quero conhecer Serra Grande, porque é fantástico tem muito potencial. E o turismo de museus é uma coisa que as pessoas pensam que é coisa do passado. Pelo contrário, está crescendo muito. Essa história da ancestralidade. Os museus estão crescendo muito. Eles estão ganhando algumas características como a parte de vídeo, a parte de tecnologia, né? A dinâmica, né? A dinâmica é tudo. Eu tive no Museu de Anne Frank, onde aquela eu também casa, estive né? lá em Amsterdã. E você tem a parte tecnológica toda, que eles usam filmes antigos que você vai ver e tal, simulações, até inteligência artificial e tudo, mas também tem a parte real. Então, assim, os museus são realmente uma parte muito importante do turismo, né? São museus vivos, na verdade. A museologia é uma ciência viva. Você pode criar um museu desse lá em Serra Grande, replicar o exemplo de Pilões. De Pilões, lá em Serra Grande. Eu vou precisar de você para a gente abrir esses caminhos lá em Serra Grande, viu? Você falou, uma palavra que eu gosto muito, que é ancestralidade. Isso é de uma riqueza, porque se a gente olhar a Europa, que é um exemplo para o mundo, o quanto a Europa conserva o seu patrimônio, né, diferente muitas vezes de nós, e que a própria comida,
Não é? A gastronomia como ciência tem crescido muito e ela não tem mais o que inventar, agora está voltando às origens, porque descobriu que o que os nossos bisavós faziam tinha valor, era sadio e precisa ser reapropriado, isso precisa ser reapropriado. O grande salto da gastronomia agora é essa, não é? É buscar a ancestralidade dentro do hábito de comer, não é? Dentro das Exatamente. comedorias. Esse é o grande salto. E a ancestralidade ela faz parte das danças, da expressão, da história, da gastronomia, de todos os aspectos da cultura de um povo, né? Dizem que quando a gente pensa assim, acho que eu já tive aqui, tem uma sensação, aquilo é algum Exatamente, DNA que está em você, e na gente, do seu ancestral isso que tem um viveu nome na ali. ciência, chama-se topofilia, né? Esse É apego muito interessante consciente isso. ou inconsciente ao lugar que você se encontra. Eu sinto Tem demais uma- isso. é, Tem um eu nome também mais- sinto. Tem um nome mais chique chamado déjà vu. Pois é. Tem uma cidade, Hermes, vê se você me lembra qual é o nome, de onde saiu a Índia, que provocou, a indígena que provocou a tragédia de Tracunhaém. É uma cidade aqui no interior. Vocês lembram da história famosa da Sim. tragédia de Tracunhaém? Sim. Que foi Mas você não foi me assim, um lembro. estopim Uhum. para colonização da Paraíba, porque a Isso. partir da tragédia de Da Tracunhaém tragédia de foi que os mandatários portugueses Exato. mandaram colonizar a Paraíba, né? E então aqui viviam uns índios, se eu não me engano eram cariris, e essa moça foi raptada e por conta, ela morava nesse interior, eu não sei, Serra da Raiz? Não. Serra da Raiz. Sim. Ela é de Serra da Raiz. Pronto. Ou seja, essa história, essa indígena era de Serra da Raiz. Então, assim, esse município tem esse apelo histórico, Apelo histórico, que eles hein? também poderiam se Vem apropriar. Vem agora em outubro, em Serra da Raiz, vem aí o Encontro Paraibano de Turismo de Aventura. Já Vai foi ter em anunciado, Pilões também vai ter um. né? É. E- Serra da Raiz tem um potencial aliás, Pilões, é incrível. Pilões, né? Pilões, é. Pilões. E em setembro vai ter o Encontro Nacional de Trilheiros em Araruna. Estão Araruna, preparando. É. Entendeu? Rosa São falou dois grandes num eventos. ponto importante, essa questão aí da tragédia de Tracunhaém. Eu me lembrei de uma história que tem muito emocionante, inclusive, com o algodão de Jandaíra. Existem várias pedras belíssimas em algodão de Jandaíra, tão belas quanto a Pedra da Boca, que a gente ninguém conhece. Tem lugares de Jandaíra que são lindos demais. E eu acompanhei um guia, eu fui com a companhia dele, e ele me contou que a Pedra do Caboclo, que tem lá, por que o nome, Pedra do Caboclo? Aí ele relata a história. Que no século XVII, os fazendeiros começaram a adentrar a criação de gado, né, final do século XVI, início do século XVII, e começou, então, desmatar e ocupar as terras que eram ocupadas pelos índios, pelos nativos, pelas pessoas, que eu nem sei se o termo melhor é índios, pelos A gente nativos. usa mais... Pelos nativos. E os nativos ficaram restritos às partes mais altas das serras, que eram as terras menos nobres, onde eles podiam se esconder, porque o gado não ia, porque era íngreme, era difícil de subir. Só que eles começavam a sentir necessidade de alimento, porque as terras baixas estão todas ocupadas com ovelha, com bode, com caprinos e ovinos e bovinos. Aí eles começavam a descer em bando, matavam uma ovelha ou um animal e levavam lá para cima. E aí essa grande pedra, esse monolito que tem lá em Algodão de Jandaíra, foi um reduto de uma dessa população de índios, que os fazendeiros se reuniram e trouxeram uma volante de Pernambuco para massacrar os índios que estavam comendo, matando os animais. Veja só. E essa volante, antes de sair de Pernambuco, recebeu as bênçãos do bispo da época lá, que viesse porque os nativos não eram batizados e, portanto, eles não tinham a alma, podiam ser mortos. Aham. Veja que história. E resumindo, eles correram, quando a volante chegou lá, em onde hoje é Algodão de Jandaíra, que era município de Areia, eles foram perseguidos e entraram na Pedra do Caboclo, nessas furnas enormes, e foram mortos. A grande maioria foi massacrada e morta dentro da Pedra do Caboclo, que até hoje tem o nome de Pedra do Caboclo. Quer dizer, uma história como essa precisa ser resgatada, Exatamente. retratada Precisa. com nomes, para a população conhecer a história. Histórias, quando são reais, elas têm um apelo turístico ainda mais forte, né? Exatamente. Porque tem muito turismo Tem muito. com histórias que são inventadas, Inventadas, né? inventadas, Eu lembro inventadas. da cidade de
Romeu e Julieta, né? Que Sim. não existiu, né? Exatamente. Romeu e Julieta não existiu. E eu visitei É. a casa de Julieta, é De uma Julieta, loucura de Ele gente vai lá. botar a mão nela. Exatamente. Não existiu aquilo e foi criado e as o pessoas personagem, Nos vão. né? Estados Unidos tem uma estátua de Rock Balboa, né? É, Que é um e- personagem de cinema que o povo vai lá fazer e o turismo, Harry tirar Potter, foto. A os gente parques tem com as coisas figuras aqui todas. verdadeiras, É, né? coisas Por verdadeiras. exemplo, o museu, que eu bato muito nessa tecla, porque a casa onde Zé Lins do Rego viveu, o Exatamente. corredor, Tem outras, né? Augusto dos Anjos, Elin o Jurego, próprio Pedro Américo. Pedro Américo. né? Pedro Tem, Américo, tem é. vários, né? Tem Taperoá. Exatamente. Taperoá precisa ser É, mais explorada mais ainda. explorado. É, São muitas riquezas Muitas, na Paraíba, muitas, é né? verdade. Bom, mas eu estou à Bom. disposição de vocês, se quiser. Não sei se nós fugimos do tema, mas... Não, estamos no Nós tema. já nos envolvemos bastante, É, né? eu acho que a gente está no final do É, nosso exatamente. tempo. Eu gostaria de agradecer, Leonardo, sua disponibilidade de conversar aqui com a gente e desejamos sucesso, né, Com Hermes? certeza, é uma conversa empolgante, né? Aliás, no instante o tempo Temos passa. 2 minutinhos ainda que ele não falou do hotel. Isso, Vila do do hotel. Império. Falarei. Então, Vila do Império é um nome também que nós registramos no NPI, né? A logomarca é o nome do hotel, que é uma homenagem à Cidade de Areia. Nós temos a Vila Real, que é a pousada, e agora, dentro de mais uns 6, 8 meses, esperamos que possamos inaugurar o Hotel Vila do Império. É um projeto muito bonito, que foi pensado durante muitos anos, né? E com muitas mãos, que nós estamos agora em reta final de construção. É um hotel cuja a arquitetura dos prédios, ele não é um prédio só, nós estamos nesse momento fazendo o 4º prédio do hotel. Todo o conjunto, ele trabalha a arquitetura colonial, português clássico, com influência da arquitetura romana, com muitos arcos, como a Areia tem muitos arcos nas suas casas, né? Então, as portas, as janelas, todas, a maioria são em arcos. E nós estamos também nesse trabalho de garimpagem, eu dizia no vídeo que eu te mandei, Rosa, não é, que não é um esforço físico, é um esforço desafiante de encontrar as pedras do Lego que meu amigo falou no início aqui, né, do jogo. Você Então, quer peças que tenham de vínculo com o época. Império. E nós estamos conseguindo Nossa, que isso. maravilha. Então, nós não Quer dizer, queremos... ficar no hotel vai ser uma experiência, É uma né? experiência. A gente quer não só decorá-lo com a mobília, mas também ter obras de arte dos artistas regionais, paraibanos. Eu tive a honra de receber recentemente a visita de Chico Ferreira, de Clóvis Júnior, de Rodrigues Lima e de Flávio Tavares. Eu soube que isso vai ter, no entorno dele, vai ter Dentro do hotel, a gente vai ter uma rota cultural, uma rota né? de eu não, artistas. eu não sei quando eu vou conseguir concluir. Aliás, não concluo, né? É uma Vai ser obra meio ilhotinho, inacabada. vai ser meio ilhotinho. Talvez seja, né? Eu estou contando com a Ana Gondim para me assessorar nessas coisas. Ela me Tem falou. até trilha o hotel. rapaz. Tem trilhas. Tem trilha. Então o projeto é muito São quantos bonito. quartos? Ele não é um hotel grande em número de quartos, tem 44 apartamentos, mas ele é muito grande na proposta estrutura. É da enorme. estrutura. A gente tem um bloco de 44 apartamentos, na frente a gente tem uma recepção que se chegar lá 120 pessoas, não lota nem a metade dela, não é? Nós temos um salão de eventos também muito grande, temos um restaurante para almoço e jantar, e temos um restaurante para café da manhã, com a borda infinita, dando para a piscina, para um vale. Maravilha. Belíssimo. As paisagens rurais de Areia são muito lindas, Muito. né? Parabéns. Então, esse é um projeto que eu tenho dedicado meus últimos 5 anos, né, com maneira aguerrida. E, simultaneamente a isso, eu conto com uma rede de contatos, de amigos de várias partes da Paraíba, do Brasil, que veem a mim como um amante de antiguidades. Então, se eu tivesse aí dinheiro, eu estaria comprando todo dia uma peça. Mas eu passo um filtro e compro aquilo que, de fato, eu posso contar a história. Então, nós vamos ter boa parte do acervo, da mobília do hotel, feito com lustres de época, não é, que foram parte das casas do Brasil Império, Nossa, que coisa seja da Paraíba, fantástica. de Pernambuco, da Bahia e do sul do Brasil também, quando eu digo sul, região sudeste do Brasil. Todos os lustres, a gente vai contar as histórias. Então, vai ter um QR Code ali, que a pessoa vê o lustre aqui, ele pode apontar ali, saber a procedência daquela peça, não é? Peça de fundação de Sim. Waldstone, na A França. ancestralidade e a tecnologia. Exatamente. Você tem que remeter à ancestralidade, porque se eu estou numa cidade que é chamada Terra da Cultura, que tem o casario mais preservado do interior do Nordeste, tombado e reconhecido pelo IFAM. Isso é o que eu é não posso- respeitar a identidade. Eu não posso fazer um Você hotel tá impessoal. fazendo um hotel novo, mas que não está desrespeitando a identidade da cidade. De maneira alguma. Eu não teria o direito Pelo contrário, está valorizando. valorizando. Essa é a grande história que, se for conveniente, eu acho que o que eu faço na vida só terá sentido se inspirar as pessoas.
Não é? Então, as pessoas, por que você fez isso? Outro dia, um gestor foi lá e perguntou, mas por que você faz isso? Vale a pena? Se você fosse olhar pelo lado mercantilista, não. Era mais fácil eu pegar o dinheiro que eu já gastei aqui e comprasse um apartamento lá em João Pessoa ou em qualquer outra praia e você vê, não é, o sol nascer com a boca escancarada, cheia de dentes, olhando, não é? Esperando a morte chegar. Não vou fazer isso, eu não seria Leonardo, essa pessoa inquieta Claro. que a gente E está tu conversando tem que ter isso. paixão, né? Paixão. Então, eu tenho paixão pelos jardins que a gente está fazendo, eu tenho paixão por cada peça que eu estou adquirindo para compor o mobiliário e contar essa história. Os nossos futuros hóspedes, né, vocês estão convidados, será uma alegria enorme receber Estaremos lá cada um na de vocês lá. inauguração. Nós vamos falar, estamos falando dele lá do hotel agora aqui, vamos falar desse momento quando a gente estiver inaugurando o hotel. Eu espero isso. Rosa foi para a sabe? inauguração da pousada, eu vou para a inauguração do hotel. Vamos todos, vamos todos, Isso não é a justo. Brajete toda. Isso. Né, para a gente poder contar essa história e contar com muita alegria, com muita personalidade, com muito pertencimento, que é isso que a areia é, não é? Essa terra que pertence a todos nós. Parabéns, certeza. Leonardo. Você realmente inspira todos do turismo. Muito obrigado. Inclusive quem não é, até os jornalistas se inspiram quando estão entrevistando Porque você. Leonardo é uma daquelas pessoas que a gente não cansa de escutar, né? Não, é um A patrimônio. gente bota- Inclusive, a gente Vieira, passava Vieira ficou aqui- arrasado porque não pôde estar aqui. Passava Porque aqui Vieira, Vieira, nosso já. Vieira, presidente, isso é saudade dele. Ele foi para Bahia. A teve gente que fazer passava uma aqui viagem. umas 12 horas conversando. verdade. Eu É tenho verdade. acompanhado as odisseias de Vieira e É. da esposa dele com as viagens por aí é afora. verdade. Fez uma pro Piauí, linda, Foi, né? foi. Daqueles Isso. vales e quenhos do Piauí, né? É verdade. Então é uma alegria muito A grande. Eu vida espero... arretada de Vieira. Obrigada, vida retada. Leonardo, pela Eu que sua agradeço de presença. coração, a alegria que vocês me deram uma oportunidade de uma conversa descontraída, né? Enquanto eu estou aqui, estou esquecendo aquilo que talvez não vale a pena lembrar. Então, Não, vai dar tudo certo Vai dar e tudo sucesso. certo. amém, obrigado. Obrigada a todos por mais um podcast Simbora Paraíba, que estará disponível no YouTube, nosso canal, @Abrajete Paraíba. Participem, comentem, compartilhem e até nosso próximo encontro.